491 anos de existência. São Vicente completará essa marca importantíssima no próximo dia 22 e você, como já está acostumado a acompanhar aqui no Câmara em Foco, o nosso programa sempre exalta, sempre procura mostrar a importância histórica dessa cidade e ter a representatividade de cada um dos membros aqui da Câmara Municipal de São Vicente para com a cidade, para com o seu povo. E hoje no Câmara em Foco é isso que faremos. Pegaremos recados de alguns vereadores para você que nos acompanha aqui no Câmara em Foco, iremos entender o porquê de São Vicente ser tão importante para o Brasil e também celebraremos juntos aí esses 491 anos nesse episódio, em mais esse episódio do nosso querido Câmara em Foco. E você começa a acompanhar tudo isso que eu acabei de falar, o recado tanto do prefeito municipal quanto de alguns membros aqui dessa casa e a importância histórica da cidade de São Vicente. E o Câmara em Foco também celebra os 491 anos da cidade de São Vicente e ninguém mais importante, ninguém mais especial para falar sobre a importância dessa cidade, a importância dessa data que marca aí a caminhada para os 500 anos da cidade de São Vicente, que é tão expressivo para o país, do que o prefeito municipal, Caio Amado. Prefeito, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que São Vicente representa para você, o que São Vicente representa para o Brasil num todo, você como representante dessa cidade, acho que numa cadeira mais alta, realmente dialogando, sendo porta-voz de um povo tão importante, de um povo calunga que marca aí realmente esse sentimento de pertencimento junto realmente por ser a célula máter da nacionalidade. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente aí um pouco desse sentimento que é ser calunga. Legal. São Vicente é a primeira cidade do Brasil a completar 500 anos, a primeira vila do Brasil, o berço da democracia nas Américas, né, de primeira Câmara nas Américas, eleição de Câmara. Então, isso tudo dá uma característica histórica e a gente vai ser a primeira cidade a completar 500 anos. Estamos aqui já numa contagem regressiva, numa semana de aniversário mais que especial, onde a gente lançou o plano dos 500 anos, onde a gente vai, junto com o Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade civil organizada, juntos, construir, junto com uma consultoria técnica, um plano para que a cidade possa alcançar um outro patamar nos seus 500 anos. O trabalho é no dia a dia, muitas vezes apagando incêndio, resolvendo problemas. Mas se a gente não pensar à frente, a gente não sai do lugar. Essa é a essência da vida e não é diferente na administração de uma cidade. Então a gente está muito feliz, é uma semana especial de aniversário, onde o maior presente que a gente pode dar para as pessoas é trabalho, é entrega. A gente vai inaugurar a escola, está próximo de inaugurar o pronto-socorro no Rio Branco, vai inaugurar lá a MEI Rei Pelé no Samaritá, 640 crianças de 1º ao 5º ano tendo a oportunidade de ter um ensino integral, de qualidade. Tudo isso é muito especial e tudo isso vai... A escolha de nascer muitas vezes na cidade de São Vicente foi prejudicada por conta da falta de uma maternidade, falta dessa estrutura necessária para o vicentino nascer aqui, para os pais e mães vicentinos colocarem seus filhos para nascer aqui. E a gente vai, essa semana, inaugurar e colocar a pedra fundamental da construção da nossa futura maternidade, o Complexo Materno-Infantil, que vai permitir algo muito especial para a gente, que vai ser todo vicentino, pai, mãe vicentino, podendo ter seus filhos aqui com qualidade. Aos amigos da ISTV, quero desejar um grande abraço, quero agradecer pelo trabalho e empenho, cobrindo aí a primeira Câmara das Américas e as atividades da cidade de São Vicente de uma forma geral. Desejar a todos tudo de melhor nesse 2023, que sigam confiando e trabalhando para que essa cidade possa se desenvolver e ser melhor. Grande abraço a todos e muito obrigado. Feito, esse foi Caio Amado para o Câmara em Foco. É isso aí, pessoal. Aproveitando também aqui o ensejo, né, desse evento maravilhoso da nossa primeira-dama em prol né, das crianças, né, das mães da nossa cidade, eu quero aqui parabenizar a nossa querida São Vicente pelo seu aniversário, 491 anos de existência. Parabéns, São Vicente, parabéns à Câmara Municipal pelo trabalho que vem fazendo, parabéns aos moradores da nossa cidade. É isso, parabéns ao nosso prefeito Caio Amado, trabalhando muito para o desenvolvimento de São Vicente. Um bom dia a todos, fiquem com Deus. Parabéns, cidade de São Vicente, 491 anos, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa história. Estamos trabalhando bastante, eu na condição de vice-prefeita, junto com o prefeito Caio Amado, estamos trabalhando bastante para que São Vicente se desenvolva e seja realmente a cidade que todo mundo sonha. Parabéns, São Vicente, 491 anos, rumo aos 500 anos de São Vicente. Olha, eu queria desejar a todos os moradores da cidade de São Vicente
um feliz aniversário. São 491 anos de história, 491 anos de muito trabalho. Eu amo essa cidade. Aqui eu criei meus filhos e aqui nasceram meus netos. Essa cidade é a cidade que, de verdade, me ajudou a construir a minha família, me ajudou a construir o meu trabalho, construir a minha história. Eu devo muito à cidade de São Vicente. Então, quero desejar a cada um dos moradores da nossa cidade que vocês tenham um feliz aniversário, que São Vicente continue crescendo cada vez mais. Temos muita coisa a fazer ainda na nossa cidade, mas todos os dias nós conseguimos realizar um feito, um outro feito. Cada dia a gente consegue cumprir uma etapa e entregar uma cidade cada vez melhor para cada um dos nossos moradores. Desejo a vocês um feliz 2023, com muita saúde, muita paz e muito trabalho para todos nós. Um abraço a todos e parabéns, São Vicente. Feliz aniversário. Fala galera, evento oficial da cidade, no calendário de aniversário, diversas comemorações no variados bairros da cidade. Queria dar a você, munícipe da cidade de São Vicente, parabéns, 491 anos de muito trabalho, um povo forte, de garra, resiliência e juntos, batalhando e atuando cada vez mais, executivo e legislativo, para fazer a nossa cidade avançar. Conte com a gente, é se envolver para resolver, que Deus abençoe a todos. Realmente, bom, eu como vicentino, como calunga, que nasci em São Vicente, eu não nasci nem em hospital, eu nasci na rua Júlio Prestes, número 640, ali na Vila Valença. Então, nasci em casa, né? Coisa de velho. Então, sou realmente um vicentino, né? Fiz escola em São Vicente, Grupão, né? Antigo Grupão, hoje que é a ETEC, depois Martim Afonso, de vez em quando Itá, quando eu estava ruim de matemática, considero aquela coisa que acontece. Só fui fazer faculdade em Santos, que na época não tinha faculdade em São Vicente, né? Fui fazer o Unisantos, na época a Faculdade de Filosofia. E é muito importante para a gente que vive em São Vicente e tem essa relação total com a história da cidade. Quem nasce em São Vicente já nasce, de alguma maneira, envolvido na história da cidade, até porque tudo acaba lembrando um pouco o nome. Só você vê, né? Eu estudei no Martim Afonso, né? Que é o nome do fundador da vila. Hoje eu moro no Casarão Martim Afonso, que é um prédio. Eu trabalhei na Casa Martim Afonso. A minha casa fica na Praça 22 de Janeiro, do lado da rua, né, Martim Afonso, ou seja, uma coisa muito assim. E, como você falou, nós vamos fazer, agora no dia 22, 491 anos, né? 491 anos de fundação oficial. São Vicente já existia antes, né? Pelo menos uns 10 ou talvez até 20 anos antes, como uma povoação de degredados, etc. Essa história já é bastante conhecida. E nós estamos aí há 9 anos dos 500 anos da fundação da Vila de São Vicente, né? E pela importância histórica que São Vicente tem na história regional, na história do Brasil, é muito importante que a gente já se prepare para esses 500 anos, né? Ou seja, já acho que existe todo um processo que deve ser desenvolvido, porque São Vicente, apesar da sua rica história, a cidade ela utiliza muito pouco dessa história em prol, seja no turismo histórico, seja na projeção nacional e na parte até de reivindicação de coisas a nível nacional. Então, acho que é um momento importante, já a partir desses 491 anos, começar a pensar nos 500 anos daqui a, obviamente, 9 anos. Precisar de umas 3 fitas para contar a história toda, mas vamos embora. Na verdade, quando eu era adolescente, eu morava ali perto da Itararé e eu conheci um garoto que foi meu melhor amigo, quando eu tinha meus 11, 12, 13 anos de idade. O pai dele, ele era um engenheiro civil, mas ele era o maior especialista em história náutica do Brasil. Então ele tinha na casa dele um mapa, ele mapeou a localização de todos os navios afundados na costa brasileira, todos. Então nos fins de semana, a gente estava lá na casa dele e iam mergulhadores lá, pegavam o endereço a localização de um navio naufragado, etc. O cara ia lá, mergulhava e trazia uma peça do navio, trazia um objeto do navio. E isso fez com que ele, em 1978 ou 77, eu não lembro, fundasse o Museu Histórico Naval de São Vicente, na rua Messiaçu. E eu era um garoto de 17, 18 anos, ele abriu um museu, eu falei, posso trabalhar no museu? E comecei a trabalhar no museu. Eu já gostava de história, mas essa convivência ele chamava Carlos Alfredo Ablitzel, esse meu amigo era Carlos Eduardo Ablitzel. E ele tinha assim, então ele realmente me deu essa vontade de gostar de história, né?
eu tinha um avô que ele antes de dormir, ele lia muito. Mas ele lia muito Mickey e Tio Patinhas. E tinha umas histórias do Tio Patinhas, com os Pato Donald, que eles iam em cidades antigas, descobriam cidades incas, maias, e aquilo mexeu comigo, esse. O outro também, não sei se vocês são muito novos, mas aquele desenho Johnny Quest, você já ouviu falar ou não? Já ouvi falar. Então daí tinha umas múmias que eles... Então a minha infância foi vendo essas coisas antigas, e eu, quando comecei a fazer, estava na escola, os livros de história para mim, eram livros de história, ou seja, eu lia aquilo como se fosse um livro de história. E aí quando eu entrei na faculdade, tinha uma professora chamada Vilma Terezinha, viva até hoje, e ela fazia circuitos pela história, pelo centro de Santos. Isso também me contagiou, né? E aí, a partir desse momento, eu realmente falei, olha, eu quero trabalhar com arqueologia, eu quero trabalhar com recuperação do patrimônio histórico, e fui fazendo isso, montando grupos de estudo, etc., na faculdade de Santos. Depois acabei fazendo um trabalho muito interessante no centro de Santos para a recuperação do Teatro Guarani. Aquele Teatro Guarani lá na Praça dos Andradas, ele pegou fogo em 82, 81, não vou lembrar bem agora, e eles iam demolir. E eu tinha um grupo de estudos com estudantes de arquitetura, de história. A gente fez um trabalho muito interessante, ele acabou sendo preservado e depois restaurado. Então, e aí, é claro, eu sempre queria fazer alguma coisa em São Vicente, mas não dava certo. Não dava certo. Fui trabalhar em Santos 8 anos. Quando houve uma oportunidade, botei meu currículo debaixo do braço, não conhecia praticamente, apesar de ser daqui, não conhecia ninguém da administração. Cheguei aqui, tinha um secretário de Turismo e Cultura, falei, olha, preciso de um cara igual a você, não sei o que. Daí não deu muito certo. Mas não deu muito certo. Daí o que aconteceu? Daí eu acabei passando num concurso de professor temporário em São Vicente, e em vez de ir para a sala de aula, eu fiz uma proposta de ficar na Casa Martim Afonso, trabalhando com os arquivos e atendendo público, e eu montando um espaço cultural na cidade. E essa foi uma proposta que era para durar 2 anos, fiquei 15, até final de 2020. E aí, na Casa Martim Afonso, a gente conseguiu fazer mais de 50 exposições, retomamos o sítio arqueológico, lançamentos de livros, eventos musicais, ou seja, a Casa Martim Afonso foi um equipamento que teve uma importância muito grande. E é fácil, a administração pode recuperar. E acho que é isso que a cidade precisa, né? Hoje em dia, o único equipamento cultural da cidade que realmente está funcionando, né, como espaço cultural, é a Casa do Barão, Museu Histórico Geográfico de São Vicente. Mas não é da prefeitura, é um equipamento... Não, ele é como se fosse particular. Ele pertence a uma fundação. Não é uma fundação, mas ele é um instituto, tem os confrades, as confreiras e não sei o que, etc. Tal. E hoje o diretor é o Paulo Eduardo Costa, ele faz um trabalho muito interessante. E eu acho que isso a cidade precisa, e é um grande espaço cultural. Eu acho que é isso que a cidade precisa. Recuperar a casa do Martim Afonso, né? A Casa Martim Afonso, nem do Martim Afonso que é uma casa extremamente interessante, e valorizar outros equipamentos culturais, né? Eu sei que a Câmara, não sei se ainda tinha um espaço de exposições, acho que tem que valorizar esses espaços e abrir realmente essa pesquisa. A Câmara Municipal, Vitor, é hoje o melhor arquivo, e o mais antigo e o mais bem organizado sobre a história da cidade. Tem mais de 100 anos, né? Apesar da Câmara ter quase 491 anos também, né? Mas aqui tem praticamente mais de 100, 120, 130 anos organizados. E isso é muito importante. É um dos poucos acervos que você tem para ter mais informações sobre a história de São Vicente. Vamos lá, de jovem Marcos Braga, velho Marcos Braga. Vamos assim. Não, realmente a cidade mudou muito, cara. Mudou muito. Porque a gente fica pensando nas coisas, né? Na Copa de 70, né, 1970, o Tri, né, havia uma música que falava assim, 90 milhões em ação. O Brasil tinha 90 milhões. Hoje nós temos 250, 230 milhões de habitantes, né? São Vicente, na década de 70, tinha 70 mil habitantes. Hoje nós estamos com 350 mil, não é isso? Quase 360. Não lembro muito. 330. 30, teve uma baixa.
Então a cidade ela era uma outra realidade, né? Havia um desenvolvimento, não tem como não falar isso, muito forte de Santos, e São Vicente ficava um pouco aquém dessa questão de desenvolvimento, né? Era um outro momento, Santos também tinha suas restrições, mas era uma coisa de que, pra você ter uma ideia, eu estudava no Martim Afonso, eu não vou lembrar o nome da rua, aquela rua do lado da prefeitura, que vem ali da Presidente Wilson, passa do lado da prefeitura, passa do lado do shopping e do lado do Sonda. Esqueci o nome da rua. Então, aquela rua, eu tocava na banda do Colégio Martim Afonso, a gente ficava ali ensaiando, porque não passava carro. Praticamente esse centrinho aqui, não passava carro. O ônibus vinha pela Padre Anchieta, que é aquela rua que vem lá da Praça 22 de Janeiro, e vinha Presidente Wilson, então esse centro era praticamente parado, né? A Câmara não era aqui. Então eu lembro uma outra história que, já que você pediu para contar a história particular, vamos lá. Eu, quando era pequeno, eu pegava um bonde com a minha mãe, na rua, ali na Presidente Wilson, e a gente descia em frente ao Bombeiro, ali na Capitão Moura Aguiar. E a gente ia andando a pé, pelaquela rua que hoje leva lá até o Centro de Convenções, tá? E ali, porque ali no final, a terra, ali no final tinha um rio, chamado Rio da Vó. Se você quando passar pelo viaduto, olha para baixo, você vai ver um córrego grande. Ali era o Rio da Vó. E do outro lado do Rio da Vó, a minha avó, não era por causa dela, mas do outro lado, a minha avó tinha uma chácara. Sabe aquelas casas antigas de madeira com alpendre em volta toda? Então, toda aquela área era uma área inabitada. Uma chácara aqui, uma chácara lá, uma chácara lá embaixo. Principalmente na década de 70, com o desenvolvimento do polo industrial de Cubatão, de 50, 60, etc., várias outras grandes frentes de trabalho que tiveram aqui na região, houve uma invasão dessas áreas. Muitas áreas foram aterradas, porque eram mangue, e aí se criou espaços como o México 70. Né? É bairro, né? O México 70. Então, o México 70, por isso ele recebe o nome de México 70. Toda a náutica também foi aterrada, toda a parte da cidade náutica. Então, era uma coisa assim era uma diferença muito grande, porque era uma cidade realmente bem menor. Né? Então, você tinha uma outra vida, aquela coisa de moleque, de andar de bicicleta, de jogar bola na rua. Eu nunca joguei bola bem, porque eu, de qualquer maneira, tentava. Mas essa, mais ou menos. E outra coisa, só para fazer um gancho, esse orgulho de você estudar numa escola chamada Martim Afonso. Né? Então, o nome Martim Afonso sempre foi muito presente na vida de nós da cidade. Né? Eu acho que uma das grandes surpresas para mim, porque hoje em dia é tudo muito fácil, mas na minha época, eu só descobri que São Vicente existia antes de Martim Afonso como povoação, quando entrei na faculdade. A história do bacharel de Cananéia, dos degredados, do Porto dos Escravos, né? O Porto das Naus, que é tão importante, e é realmente o Porto das Naus, e a gente tem que recuperar e valorizar ele depois da Ponte Pênsil. Né? A própria história recente da Ponte Pênsil, no projeto maior do Saturnino de Brito. Então tem muita história, e São Vicente precisa usar isso a seu favor. Com certeza, o aporte à cultura é algo que é imprescindível, acho que até num setor meio que primário da sociedade, né? Porque o aporte à cultura, consequentemente, traz o aporte à educação, que traz o aporte também ao comércio, ao turismo, a diferentes frentes também, na qual São Vicente briga diariamente, né? Vem aí realmente tendo esse trabalho para ser melhor atendido e também otimizar todo esse fator, pelo que a gente acompanha no cotidiano aqui da Câmara. E Marcos, trazendo também essa parte de representatividade, né, de São Vicente sendo considerada aí uma das pioneiras, né, a primeira, como tem essa alcunha, tem esse vulgo que é dado para a cidade, né, a primeira cidade do Brasil, a Célula Máter, e a gente gostaria que você pontuasse, num olhar já de historiador, de quem realmente é aprofundado no assunto, qual a representatividade, qual a importância de São Vicente para o país, né, do seu ponto de vista como historiador, para que ainda fique ainda mais explicado, que fique ainda mais bem descrito
aqui na tela do Câmara em Foco toda essa importância, essa representatividade da cidade de São Vicente. Vamos tentar. Eu acho que o ponto principal que tudo explica é ser a primeira vila organizada, primeira vila oficial, tá? Só que aí tem uma coisa que a gente tem que também colocar, que é o seguinte: muita gente acha que o Martim Afonso veio de Portugal, saiu de lá numa data e veio direto para São Vicente, fundou a vila e, não, na verdade, essa não é a história real, né? Na verdade, São Vicente já existia como povoação e como nome São Vicente há no mínimo 20 anos antes, na verdade, o nome São Vicente ele é dado por Américo Vespúcio numa expedição de 1502, que ele veio demarcando o litoral do Brasil, tá? Então ele vinha, como eram pessoas ligadas à religião católica, ele vinha dando o nome. Baía de Todos os Santos, Rio São Francisco, né? São do Rio de Janeiro, né? Não sei o que, São Sebastião. Quando ele passa na ponta ali da praia, onde você sai hoje a balsa ali, né? Claro que não tinha balsa, mas ali ele achava que ali era a saída de um rio no mar, e como era dia 22 de janeiro, dia de São Vicente Mártir, padroeiro de Lisboa, ele deu o nome de Rio de São Vicente, tá? Ele achou que era um rio. E aí ele continuou, e foi até onde? Ele foi até Cananéia, que era... Por que ele para em Cananéia? Porque era o limite do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, tá? 1494. Tá? Ali ele deixa um grupo de degredados. Essa história também tem controvérsias, mas é o que mais a gente aceita. E entre esses degredados tinha um tal de um bacharel, que diz que era um cara muito inteligente, que era muito falante, uns falam que ele era... Uns dizem que ele era judeu, por isso Cananéia deveria se chamar terra de cananeus, por isso Cananéia, outros já falam que Cananéia é o nome de uma Índia, mas isso também não vem ao bom. De qualquer maneira, ele monta ali um grupo de apoio, ele monta ali um grupo de degredados. Os índios, naquele momento, não foram índios belicosos, não foram índios agressivos, muito pelo contrário, a curiosidade mútua fez com que eles se chegassem e eles acabaram fazendo relações afetivas com as filhas dos índios, foram criando famílias, e esse cara criou ali um ponto de apoio a navegadores de todas, porque assim, o Brasil de 1500 a 1530 ficou abandonado pelos portugueses. Foram os anos esquecidos, mas iam muitos barcos clandestinos passando por aqui tentando achar alguma coisa. E esses caras lá começaram a dar apoio de quê? Água, comida, bergantins, pequenas embarcações, tá? Línguas da terra, que eram tradutores de língua indígena, esses caras eram um ponto de apoio. Tá? Por que vinham muito barcos? Porque tinham, na verdade, o grande motivo do Martim Afonso vir para cá em 1530, na verdade foram 3. Primeiro, começou a chegar em Portugal uma série de barcos lotados de pau-brasil, lotados de pele de onça, lotados de especiarias que estavam saindo do Brasil clandestinamente. Então, Portugal resolveu mandar uma expedição para isso. Segundo, ele teria que buscar lugares para a futura colonização, porque a expedição do Martim Afonso não é uma expedição colonizadora, não vieram mulheres. A Ana Pimentel não veio com o Martim Afonso para cá, ela nunca veio para cá. Então, vieram 400 homens. E o terceiro, buscar uma entrada por um caminho chamado Caminho do Peabiru, que era uma história de um caminho que ligaria o litoral brasileiro ao Peru, que algumas pessoas tinham seguido e tinham achado ouro e prata, chama a grande montanha de ouro do Rei Branco. Tá? Então, essa história... Então, Martim Afonso foi mandado para cá para esse motivo, para tentar resolver essas 3 questões. Ele sai lá em dezembro de 1530, chega em janeiro de 31 no litoral do Brasil, vai para o Espírito Santo, tá, consegue atacar 2 navios franceses, ele captura os 2 navios franceses, depois ele passa reto, não passa em São Vicente, vai até Cananéia, onde ele para lá,
E de Canané ele manda 80 homens, porque foi falado por um pessoal, entre eles o bacharel, que eles teriam um caminho para chegar a esse ouro e prata. O que acontece? Esses 80 homens vão e nunca mais vão voltar, dizem que foram atacados, que era uma tocaia. O Martim Afonso fica 15 dias em Canané, chovendo a cabeça dele, igual a gente está aqui até semana passada. Daí ele fica nervoso, pega o barco dele e vai para o Rio da Prata, porque eram 3 entradas, Rio da Prata, Canané e São José. Vai para o Rio da Prata. Quando ele chega na região do Rio da Prata, ele naufraga, ele sabia nadar, segurado num pedaço de madeira, se salva, é resgatado por outro navio, e aí ele fala, bom, eu vou esperar meus 80 homens num lugar já organizado. Onde era o lugar organizado? Era São Vicente. Aí ele vem para cá, e porque aqui tinha o João Ramalho, tinha aquele pessoal todo, já era organizado, então ele aproveita essa organização ainda clandestina e precária e funda a primeira vila do Brasil, oficialmente, e fica aqui esperando os homens. E depois ele vai descobrir que esses homens foram mortos, etc. Ele tenta seguir a trilha com o apoio do João Ramalho e o chefe índio, esqueci o nome. Ah, já Deus. E ele sobe a serra, tá? Não acha nada e volta para Portugal em 1533, né? Então houve todo esse pioneirismo. E aí ele deixa muita gente dele aqui, desses 80 anos. Entre eles, um rapaz bem mais novo, lugar-tenente dele, um cara que realmente era de confiança, mas bem mais novo. Ele deixa esse rapaz aqui, e esse rapaz, chamado Brás Cubas, vai fundar a cidade da Vila de Santos, 13 anos depois de São Vicente. E lá tinha um porto muito melhor do que o Porto das Naus, que era um porto clandestino, um porto que só entrava ali no Porto das Naus quem o bacharel e o povo dele queria, tá? E obviamente que o Porto de Santos explode para o mundo, se torna o maior porto, como hoje, da América Latina, mas já em 1553, Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, veio aqui e falou, Santos tem um porto onde todos os barcos do mundo um dia poderão parar. Então você vê essa relação de Santos e São Vicente, que sempre foi muito próxima e muito conflitosa. Perfeito. E assim a gente vê que são histórias coligadas, né? Até de cidades da mesma região. E essa história também, ela traz aí, de certa forma, toda a representatividade e todo o tamanho que São Vicente tem para o país. E agora, Marcos, para dar números finais aqui à nossa conversa, para a gente chegar no final aí do nosso Câmara em Foco, com a sua presença ilustríssima aqui, eu gostaria que você olhasse para as lentes aqui do Câmara em Foco, exatamente, as lentes da verdade, como foi dito por ele, e desse aí essa declaração e como uma carta aberta praticamente à cidade de São Vicente. Então, portanto, o microfone é seu. Abra o seu coração para a cidade de São Vicente, você como bom vicentino que é. Bom, eu sempre que chego no aniversário da cidade, eu fico feliz por um lado, porque eu acho que a cidade merece realmente ser lembrada, e é uma data que ela é lembrada na imprensa, etc. Mas também é um momento sempre um pouco de tristeza de ver que ela não alcançou o patamar que a gente acha que ela deveria estar e merece estar, tá? Então eu acho assim, que São Vicente precisa, e retorno à mesma frase do início da nossa conversa, nós estamos há 9 anos dos 500 anos do Brasil. 500 anos de São Vicente, né? Tá, há 23 anos atrás, nos 500 anos do Brasil, a cidade soube usar isso em sua vantagem, né? Conseguiu uma série de coisas, publicações. Então, acho que nós precisamos, nós professores, eu sou um professor de História que dou aula no Estado hoje, nós professores, nós pessoas da cidade, senhores vereadores, prefeitos, secretários, etc., precisam começar agora, já. Eu sei que já falaram, olha, vamos começar, sim, mas vamos começar a pensar os 500 anos. Já estamos pensando, mas a cidade precisa ver que ela está sendo pensada para os 500 anos pelos seus poderes, legislativo e executivo. E é isso que eu acho que a gente precisa para que a cidade tome realmente